aqui, esse projeto ele é uma parceria entre a TV Mon e o Fundo Positivo. A TV Mon é uma TV, né, que tem uma atuação em alguns espaços, em alguns canais brasileiros, e ela tem esse objetivo, então, de divulgar, de difundir, de mostrar o que está acontecendo no Brasil, dentro das nossas andanças por aí. Então, essa parceria surgiu o ano passado, e para justamente mostrar o que nós temos feito e o que o Fundo Positivo tem feito. Então, já perguntando para vocês, o que é o Mães da Resistência? Então, mas tô falando, é, em defesa da população e familiares de pessoas LGBT, e aí atende 3 estados, né? A organização foi construída em Pernambuco, tem uma sede em Olinda, e aqui pertinho, onde trabalham em atuação em advocacy, tem atuação ligada diretamente a direitos humanos, a partir dessas famílias para com seus filhos. Certo. E dentro dessa possibilidade, né, de atuação, a gente vê que o Mães, né, o tema Mães, ele é muito próximo, né, dessa temática, justamente porque nós precisamos trazer o tema da questão da diversidade para dentro dos lares, né? Muitas vezes a gente vê que não é uma realidade no Brasil, quando a gente vê que muitas vezes nós somos expulsos, né, de casa quando nós nos reconhecemos ou quando nós começamos a nos identificar com as questões, né, sexuais ou das identidades de gênero. Então, eu acho que esse grupo ele tem um sentido muito importante dentro da nossa temática, né? Tem sim. É isso, né? Pensar na nossa população, enquanto população LGBT, que tem um acesso à família é negado, né? O direito à família é negado. Então, o papel delas é justamente isso, né? De criar esses vínculos e fortalecer vínculos e construir novos vínculos, né? Para vínculos que não conseguem ser mais estabelecidos. Então, a atuação do Mães da Resistência vem nesse sentido. Certo. Eu vi também que tem um material sendo lançado, que é uma cartilha, né? E eu acho que é importante se vocês puderem falar um pouco o que é esse material também. Isso, tem uma cartilha que faz parte também, né, de um dos projetos do Mãe da Resistência, que tem esse intuito de fazer essa formação, de levar essa formação para quem elas não conseguem chegar de forma virtual, enfim, mas elas conseguem entregar esse material e compartilhar informações, né? O intuito dessa cartilha é compartilhar mais acesso, mais informações sobre diversos campos, né? Sobre HIV/AIDS, sobre STs, sobre esse processo de acolhimento para com essas pessoas, para a população LGBT. Então, é um material que ele é impresso, entrega a organizações, às pessoas, e aí a gente vai compartilhando as informações a partir disso, né? É uma outra forma de nos comunicar. Perfeito. E Débora, nos conte aí então um pouco sobre o que é essa parceria desse nosso projeto e como é que está acontecendo. Me contem as novidades aí, conte para o nosso público aí o que é que está acontecendo. Bom, o Mães, como muito bem já foi apresentado, né, tem esse objetivo de alcançar o máximo de nichos possíveis, né, que atuem com a nossa juventude, sobretudo a nossa juventude LGBT, e nisso, né, a gente viu a oportunidade de adentrar em um novo campo, né, que a gente não tinha tido a oportunidade de explorar ainda com a profundidade desejada, que são as pessoas LGBTs em seu exercício de religiosidade. E mais especificamente as pessoas LGBTs que estão organizadas, né, que vivem sua religiosidade dentro de comunidades de terreiro, né, pessoas de religião de matriz africana.
Eu e Yudi também fazemos parte de uma casa de axé que está localizada aqui em uma das principais periferias do município de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. E a gente tem o demarcador LGBT muito forte em nossa casa, né? O nosso babalorixá, ele é um homem gay, é uma pessoa LGBT, e grande parte dos filhos da casa, né? Eu diria que ali por volta dos 90% são pessoas LGBTs, né? Então a gente tem pessoas trans, gays, lésbicas, bissexuais, enfim, e são pessoas vulneráveis, né? São pessoas que enfrentam diversas vulnerabilidades sociais, sobretudo questão de renda, né? Acesso negado ali à geração de renda, o afeto também, né, que a gente estava falando da família e tudo mais. Então, o terreiro, ele acaba sendo esse lugar de acolhimento também, né, de troca de afeto, de troca de respeito, de novas construções. Lá no nosso terreiro existe um ateliê, né, onde são produzidas as roupas que a gente usa nas nossas ritualísticas. E aí a gente elaborou esse projeto, né, que é o Costurando Axé, com o intuito de potencializar essa questão da moda, né, que já existe no nosso terreiro, unindo aí as pautas da religiosidade, né, que a moda entra como um aspecto de resistência aí para quem é de religião de matriz africana, e também um aspecto central na trajetória de pessoas LGBTs, né, a nossa primeira forma de expressão ali nessa trajetória. Então, surge esse projeto com o objetivo de ofertar esse curso de corte e costura especializado em roupas de candomblé para pessoas LGBTs, né, com o objetivo de geração de renda, com o objetivo também de promoção de saúde mental, né, de construção de autoestima. Então, é isso que a gente está se propondo e está executando lindamente aqui na região metropolitana. E quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado, assim, dentro dessa questão? Desculpa, Marina, cortou um pouco sua fala, você pode Quais repetir? São os maiores desafios que vocês têm enfrentado, então, dentro desse projeto? Olha, está sendo bem desafiador, porque a gente está, pelo menos na nossa localidade, né, dando pontapé inicial, né, numa iniciativa pioneira voltada para esse público que é tão específico, né, pessoas LGBTs de terreiro, de religião de matriz africana. Então, a gente tem a dificuldade de alcançar nosso público, de conseguir a confiança e o engajamento desse público, né, para que o pessoal chegue até a gente, e a questão da localidade. Muita gente de toda a região metropolitana se interessou, mas aí a gente enfrenta problemas de depender de transporte público, né? E aí questão financeira, questão de tempo, outros percalços da vida que a gente sabe, né, que pessoas LGBTs e vulnerabilidades no Brasil tem seus leões aí no dia. E acho que esse tem sido o nosso maior desafio, a gente adequar uma construção de qualidade, né, que esteja dentro da realidade do nosso público. Né, que a gente consiga manter uma frequência, que a gente consiga fazer a entrega que a gente quer fazer. Certo, perfeito. E aí, dentro desse tema, assim, como é que vocês percebem a questão da intolerância religiosa também? Intolerância religiosa, né? É um dos pilares, com toda certeza. Né? Aqui em Camaragibe é um município que é muito marcado pela intolerância religiosa. Né? Foi todo um longo período assim para que o nosso terreiro pudesse se consolidar, né? E parar de enfrentar ameaças no território onde ele está localizado. E a gente percebe no público LGBT, sobretudo com essa onda que tem se intensificado e se popularizado tanto nas redes, né, de intolerância religiosa. Muitas vezes você engajar em iniciativas como essa é também se expor, né? Então, você já sendo uma pessoa LGBT, uma pessoa que é de religião de matriz africana, por vezes tem que fazer alguma coisa escondido, né? Tem o receio ali da família, do seu ciclo de amizades, do seu trabalho. Então, isso, sem dúvidas, acaba sendo um fator que contribui também, né? Que gera grandes dificuldades. E nessa parceria que vocês construíram, então, teve a participação fundamental de um espaço, que é um espaço religioso, né? Que é um ilê, como a gente fala, né? Na religião de matriz africana. E como é que vocês construíram essa parceria, assim? Como é que foi esse desenrolar dessa parceria? Eu e o Yudi somos filhos, né, dessa casa,
A gente já atua com projetos de impacto, né? A gente tem esse olhar e a gente, desde que a gente chegou lá, que a gente visualizou as potencialidades e também suas carências, né? A gente tinha essa vontade de desenvolver, de fazer alguma construção lá, pela vontade, também pela instiga do pessoal, né? Que tá ali, frequenta esse lugar. E aí a gente tem uma boa relação com mãe, sobretudo Yudi, né? Foi aí, acho que o primeiro filho de Pernambuco, aí do Mães. Então, a gente se deparou com o edital, né, surgiu essa oportunidade, falamos com as mães, elas ficaram muito animadas também com essa possibilidade de adentrar esse nicho, né, que elas ainda não tinham adentrado, de chegar nos povos de terreiro, e assim a gente construiu essa parceria. Bom, já que você disse que o Yudi é o primeiro filho, explica para nós aí o que é ser o primeiro filho do Mães da Resistência, da Mães pela Resistência. Eita, missão! Sim, sou o primeiro filho. Assim que a ONG surgiu, ainda só com Gi Carvalho. Digo que não só de Pernambuco, mas do Brasil, assim, pensando no Mães da Resistência, que foi construído aqui em Pernambuco, né, em Olinda. Mas eu nasci na parada LGBT, de Pernambuco, de Recife. Quando o Gi encontrou eu e minha mãe, a gente estava com a camisa, eu tava com a camisa "Eu sou um homem trans e daí", e a minha mãe tava "Meu filho é um homem trans e daí". A gente tinha aqui lançado essa campanha, ainda na organização do IBRAT, e a gente lançou essa campanha e minha mãe foi com essa camisa, e foi ali, né, que a gente conheceu o Gi Carvalho e o Mães. E depois disso, os laços nunca mais desataram, né? A gente foi costurando esses caminhos. É desafiador ser o primeiro filho, porque é isso, né? Você vai adentrar e conhecer e fazer formações, né? Explicar para elas as coisas, enfim. Fazer esse advocacy também logo no início. Então a gente foi construindo uma rede de filhos e de mães e pessoas aliadas, assim, que estava muito afim, sabe, de fazer essas formações, de construir junto. Então foi assim, foi nesse caminho, tem sido um lugar de muito acolhimento, também de muito cuidado, a gente troca muito. Às vezes eu falo para elas que deixei de ser o filho para ser o ativista, o militante agora. Agora eu estou falando enquanto ativista militante. E depois eu falo enquanto filho com mais amorosidade. Enquanto militante, às vezes a gente troca muito, porque é isso, né? A gente pensa política pública junto. Então a gente tem que estar sempre alinhado no que a gente está construindo. A escutativa. Então, a escutativa é, sobretudo, o fator principal, assim, nessa relação com mães. Certo. E agora parece que tu é pai, né? Pai né? Sou pai, meu filho tá por aqui, de vez em quando aparece aqui. E é um desafio, né? Meu filho tem 7 anos e é isso, construindo esse caminho mesmo de consolidação dessa transparentalidade socioafetiva. Certo. Muito amor e respeito. Tanto a ideia do projeto, como é que, assim, o público, né? Qual é o público majoritário, assim, que a gente tem dentro do projeto hoje, assim, né? O público específico. Vamos pensar assim nas letrinhas, né? Quais são as mais, assim, o movimento maior, assim, que vocês percebem dentro do grupo do projeto? A gente conseguiu fechar uma turma que tem majoritariamente de mulheres, né, mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, ainda mais do que homens. Né? Homens, a gente tem alguns homens gays, a gente não conseguiu fechar essa turma com a participação de pessoas trans. Né? Tivemos inscrições, tivemos a procura do curso por pessoas trans, tanto homens trans quanto mulheres trans travestis, mas acabou que não consolidou a participação nessa turma por questão de divergência de horário.
né, essas coisas. Mas aí tá no nosso banco para, se tudo der certo e a gente continuar com outras edições, a gente conseguir trazer essa galera também. Excelente. Então, já aproveitando, pensando assim, quais são os próximos passos agora do projeto? O que está acontecendo? Dá uma palhinha aí para nós. Então, está acontecendo, a gente está na parte de construção dos moldes, né? Para as vestimentas, a gente já está recebendo os modelos para começar a construir as roupas, né? Vai ser um desfile de moda africana, de diáspora africana, mas, sobretudo, né, um enredo de orixá. Então, vai ser bem trabalhoso, está sendo... Essa parte de molde é a parte mais complicada, porque é número, é cálculo, toda essa coisa mais esmiuçada, né? Para tirar as medidas das pessoas que vão participar. Certo. Eu achei interessante. Em visita, né, que nós estivemos aí há pouco tempo visitando o projeto, eu achei muito interessante que o Babalorixá trouxe que há, né, dentro do espaço do Ilê, essa construção, né, de produzir a própria roupa para os seus filhos, né? Então, explica um pouquinho mais o que é que acontece. Quer falar, Débora? Quer falar? Como eu falei, né, a gente tem o nosso ateliê lá no Ilê. Ele não estava muito bem estruturado, né, menorzinho, pouca coisa, pouco recurso, mas ainda assim, né, a gente contava muito com o apoio de alguns filhos que são profissionais de costura, inclusive a pessoa que está ministrando a aula hoje, né, é um costureiro, é uma pessoa de IFA, que já tem esse reconhecimento aqui em Pernambuco, né, como costureiro, costura para muita gente. E a gente contava muito com o apoio dele e de outras pessoas também que têm ali suas habilidades para produzir ali todas as vestimentas da nossa casa, né? Todas as vestimentas ritualísticas, tanto para os gírias de candomblé, quanto também para as gírias da Julima Sagrada, que a gente também cultua lá. Então, sempre foi uma produção bem ativa. Certo. E eu achei muito interessante isso, né? Porque você pensa nesse papel da sustentabilidade, né? Hoje a gente tem falado tanto sobre isso, né? De como é que as organizações podem também continuar o projeto, porque a ideia do fundo é lançar uma semente, né? É provocar para as pessoas poderem também ter uma continuidade, uma resposta e dar um resultado interessante, né? Então, acho que dentro dessa perspectiva, achei muito rico, né, a partir da vivência que nós tivemos lá, de realmente pensar num projeto que possa também contribuir para dentro do espaço. Claro que também, se houver a possibilidade de vender as peças, de comercializar, também, né, como uma perspectiva de contribuição para dentro do terreiro, né? E assim, pensando assim, né, hoje, qual é o sonho, né? Pensando no próprio título, né, do nosso programa, que é Projetos e Sonhos. Os projetos a gente já tem aqui, né? Quais são os sonhos de vocês a partir dessa perspectiva, assim, hoje, né? Enfim, o que vocês querem falar aí para nós? Qual é o sonho da Débora? Olha, definir um sonho é muito difícil, né? Ao longo da trajetória a gente vai acumulando alguns. Mas eu diria que hoje, como pessoa que trabalha com questões, né, com ideias de impacto voltadas sobretudo para a minha população, né, a população LGBT, a população periférica, eu diria que o meu sonho é olhar para os lados e ver o nosso povo, né, ver os nossos muito bem preparados para lidar com os desafios que a gente ainda tem estruturalmente, muito munidos para a gente conseguir sobreviver, para a gente conseguir gerar nossa renda, para a gente conseguir se acolher e para a gente também conseguir construir uma luta, né, em prol da garantia dos nossos direitos. Né? Eu penso muito assim, a gente tem uma necessidade de gerar uma renda, vem de uma debilidade de não ter acesso ao mercado de trabalho, de uma série de questões decorrentes de preconceito e tudo mais. E a gente precisa se fortalecer nesse sentido, sim, para que a gente consiga, né, alcançar os nossos sonhos, ter o nosso lazer,
conduzir a nossa vida, mas também travando essa batalha, né? Não se contentando, falando que o jeito que está não está certo, e a gente só consegue fazer isso se a gente estiver bem estruturado, né? Ninguém vai conseguir estar atuando, estar militando com fome, sem renda, sem trabalho, né? Então é importante garantir a sobrevivência dos nossos para que a gente consiga somar na luta e estar aí no combate. Então, o meu sonho, acho que seria isso, né? Ser um agente de promoção, de impacto e de organização, nesse sentido. E você, Yudi? E você, Yudi? Eita, eu sou um grande sonhador, viu? Falo direto para a Débora que eu sou um grande sonhador, sonhando. Eu tenho vários sonhos e pensando especificamente, né, no que vem se consolidando, meu sonho é que a gente continue produzindo, sabe, as nossas essências, a nossa vida, as nossas organizações, seja ela costurando, mostrando nossa resistência, sabe? Eu acho que a potência é essa, assim, eu continuo sonhando que a gente pode ser muito mais potência, a gente pode se organizar muito melhor, a gente vai fazer uma linha de frente muito coerente e justa, sabe? Contra a intolerância religiosa, o racismo religioso, todas as opressões. Então, organizar ainda mais e vai continuar, né, nesse processo não só de resistência, mas de ter o direito de sonhar e viver, né? Viver em paz, tranquilamente, vivendo a sua religiosidade, vivendo seu amor, vivendo a sua tradição, enfim. Sonho que isso possa ter um pouco mais de calmaria, além só de resistência. Excelente. A ideia do fundo positivo também é essa, né? De agregar e congregar todos os esforços para poder mudar a vida das pessoas, mudar de alguma forma ou poder auxiliar nesse processo de mudança, né? Que muitas vezes ele pode ser interno ou ele pode externalizar através de ações e apoios e parcerias. Deu para perceber durante também a visita, assim, o esforço, né, de todas as pessoas somando essa ideia de rede, né? Então, acredito que comungar desse espaço é muito, né, assim, positivo para nós mesmos, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, também dizer e agradecer, né, a vocês, agradecer ao Mães, né, da Resistência, dizer que esse lugar realmente é um lugar de resistência, né, onde nós precisamos, infelizmente, ainda lutar para que as nossas vidas possam ser ainda vividas da forma com que nós nos reconhecemos ou da forma que nós amamos, né? Então, dentro dessa perspectiva, tirar esse ódio, essas marcas, né, de discursos que têm cada vez mais aumentado no país, de certa forma. Então, quero agradecer, em nome do Fundo Positivo, dizer da importância que foi estar com vocês também naquele momento, naquele dia, visitando o espaço e reconhecendo realmente as potências, né? Assim como o Babalorixá é uma potência, vocês à frente do projeto e as pessoas que estão sendo desenvolvidas lá dentro, para que realmente possam, né, ter as suas vidas modificadas, reconhecidas, tá? Então, da nossa parte, agradeço. E aí eu deixo agora o espaço, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que ele travou. Gostei muito de agradecer a oportunidade, né? A oportunidade de construir ao lado, né, do Fundo Positivo, Mães da Resistência, esse projeto lindo. E muita potência, muita fé, muito axé. E agradecer mesmo, assim, você em nossa comunidade, também na comunidade do Ilhaxé. Muito obrigada ao Fundo, muito obrigada ao Instituto Renner também, que vem fazendo essa frente, né,
de ter essa atenção à população LGBT. É isso, acho que do meu lado é isso também, agradecer, né, vocês terem comprado essa ideia com a gente, estarem possibilitando, que na prática é a realização do nosso sonho todos os dias, né? Então, só gratidão, e foi um pontapé muito importante para todos nós, não tenham dúvidas disso. Né? Vidas já começam a ser transformadas no momento que você entende que é possível, né? Que é possível fazer algumas coisas, alcançar alguns objetivos, fazer algumas movimentações. Então, seguiremos. Excelente. Então, esse foi mais um programa Projetos e Sonhos, uma parceria entre a Tecmon e Fundo Positivo. Obrigada e axé a todos nós. Axé. Axé, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que deu certo, meninos. Tá certo, né? A gente vai editar e vai montar certinho, tá bom? Depois vocês viram o material que a gente fez ali também, que isso vai para nossas redes sociais, né? Então, acho que vai ficar legal. Depois a gente faz toda uma montagem aí também. E aí vocês... Depois a gente manda o link para vocês também, se quiserem divulgar aí nas redes de vocês. Tá certo? Perfeito, perfeito. Tá bom, Marina. Tá Obrigada certo. pelo convite. Tá bom. Um abraço. Beijos. Um abraço. Tchau, tchau. Ótimo, ótimo. A gente gostou muito dos vídeos que mandou. Ficou ótimo. Beijo. Ficou bom, né? Tchau. O Luiz é ótimo, o Luiz monta muito bem as coisas. Talvez a gente coloque alguma coisa aqui também, que sobrou um tempinho, a gente pode jogar, sabe? Fazer edição com aquele material todo que a gente tem aqui, tá? Legal, legal. Vamos sim, você compartilha com a gente. Tá bom. Beijos. Bom fim de semana. Beijo, tchau, tchau.